Bom, boa noite a todas as pessoas. Estamos aqui iniciando a mesa Um Dedo de Prosa, Poesia, Cordel e Imaginário Sertanejo, na primeira festa literária da Caatinga. Em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores da festa, a Paulo Ato, por me convidar para participar. E é uma honra estar aqui ao lado de dois poetas que eu admiro e que são meus amigos, que é Elton Magalhães e Tiago de Oliveira. Bom, inicialmente, eu acho que é importante que eu me apresente, porque, afinal de contas, as pessoas não sabem quem eu sou. Eu sou João Lopes Filho, eu sou poeta, tenho uma formação em História, sou psicólogo, de linha psicanalítica, e organizo em Alagoinhas, eu estou agora em Alagoinhas, eu organizo alguns eventos de poesia, mais especificamente o Sarau do Bom Encantado e o Sarau dos Ventos. Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar Elton Magalhães e Tiago de Oliveira. Elton Magalhães nasceu em Castro Alves, em 19 de novembro de 1885, no Dia da Literatura de Cordel. É autor de 2014, o ano da Copa no País de Futebol, pela editora Mondronco, em 2014. Festas Populares da Bahia, da editora Vento Leste, em 2018. Publicou dezenas de folhetos em cordel, entre eles Tem Gente Querendo Separar o Nordeste do Resto do Brasil. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Almanaque da Porra, A Chegada de Moraes Moreira no Céu e a História do Esporte Clube Bahia, todos estes com grande circulação nacional. Como professor do Instituto Federal Baiano, vem realizando um trabalho de formação de leitores e novos autores cordelistas e já organizou 3 livros até o momento. Português na Língua do Cordel, Sala de Versos e Rimas e Causos e Lendas do Paraguaçu. Todos eles coletâneas de textos produzidos por alunos adolescentes do ensino médio. A gente vê claramente que Elton Magalhães, e a gente vai poder conversar sobre isso, tem uma relação muito próxima com a educação. Todo o trabalho poético dele tem um viés aí que é muito próximo da educação. Já participou de diversas festas literárias do estado da Bahia, dentre elas a Festa de Cachoeira. Eu conheci Elton exatamente na Festa Literária de Cachoeira, estávamos lá, lado a lado, e foi aí, a partir do momento que eu vi aquela explosão poética do cordel, foi que que negócio é esse? Fiquei até intimidado na hora de fazer a minha apresentação, que era um poema bem mais simples, mas, de fato, a presença de Elton é esfuziante mesmo dos lugares, Essa é a coisa do cordel mesmo. Participou da Festa Internacional de Cachoeira, da Festa Literária de Mucugê, Santo Estevão, Amargosa, Feira de Santana e a Festa Literária de Itabuna. Também participou da Festa de Uauá. Realiza palestras e oficinas em escolas, bibliotecas e universidades pelo estado da Bahia. Já foi parceiro aqui em Alagoinhas do Sarau do Bom Encantado, fazendo a oficina de poesia do Sarau do Bom Encantado. Já esteve também na Semana do Brasil em Medellín, na Colômbia, realizando uma oficina de cordel no Instituto de Língua Portuguesa da cidade e uma palestra na Universidade Pública de Antioquia. Colabora com textos e vídeos em cordel para o jornal Correio. Administra o blog eltonmagalhães.com. Queria que Elton aproveitasse e saudasse as pessoas que estão assistindo a primeira festa literária da Caatinga.
Boa noite a todos vocês aí, viu? Boa noite, João. Boa noite, Thiago. Um prazer imenso estar aqui fazendo parte dessa festa, mais uma festa literária e salve, salve, e um grande viva, né? A Bahia tem se destacado no Brasil inteiro, né? Por ser um estado realmente, né? Bahia é um estado de festa, é um estado de alegria, né? E as festas literárias estão aí para provar isso, né? A quantidade, né? Pela primeira vez a festa da Caatinga, gostaria de agradecer ao Paulo, né? O Paulo Ato também pelo convite, e dizer para vocês que é um prazer estar aqui, né, em família, em casa, com essas duas pessoas queridas que eu já conheço aí de um bom tempo, né, já fizemos várias coisas juntos aí, e é sempre uma satisfação estar com vocês dois aí, e espero que todo mundo goste aí do papo da gente. Bom, Tiago de Oliveira, Tiago de Oliveira, nasceu em 1984 em Salvador, graduado e mestrando em Letras pela Universidade Federal da Bahia, tendo passado pela UNL em Portugal. Tem poemas publicados em blogs, portais, revistas e jornais especializados no Brasil, Portugal e Espanha. Participou de várias antologias no Brasil e Portugal, publicou 4 livros de... 4, né, Tiago? Acho que tem mais livro aí que eu descobri depois. Tem Distraído, são livros de poesia. Distraído, em 2014. Debaixo do Vazio, também em 2016. Contações, 2018. E As Solas dos Pés do Meu Avô, em 2019. Publicou também, no caso, A Sola dos Pés do Meu Avô, foi publicado no Brasil e em Portugal pela editora Bravo, no segundo semestre de 2021. Publicou também Mainha, essa é a novidade que eu descobri, eu não tive acesso ainda. Escreve para o portal literário Letras em Verso e Reverso. E Tiago foi finalista do Prêmio Oceanos em 2020, ficou entre os 10, com As Solas dos Pés de Meu Avô. E foi vencedor também do selo João Baldo Ribeiro em 2020, na categoria Poesia, com o original Soprando Vento. Eu não tive contato ainda com Mainha, que é uma coisa bem baiana, bem nordestina, e com Soprando Vento. Tiago, cumprimente aí os nossos amigos da primeira festa literária da Caatinga. Bacana, bacana, João. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando novamente sobre poesia e nessa festa massa, cara, bonita. Agradecer ao Paulo, porque estar com o Elton e estar com o João novamente é um presente, cara. A gente já teve nessa formação, né? Nessa chance de alegria em outros momentos no passado. E foi sempre a mesma alegria, a mesma felicidade. Então, eu espero que a galera goste, né? Eu tô vendo que a festa está muito bem organizada, né? E a gente está aí para isso, cara. A gente está para enfrentar a realidade, a dureza com poesia, né? E exemplo melhor do que isso não tem do que a presença poética de Elton, que é sempre isso mesmo, cara. É essa explosão de alegria, sabe? De tons, de misturas. Ele é uma das nossas maiores riquezas aqui, né? Do estado e do Brasil também. Então, para mim é alegria total, cara. Eu acho assim, eu conheço os dois, eu tenho algum contato. Tiago eu conheci de uma outra forma, eu conheci através da internet, por conta das minhas publicações relativas ao Sarau do Bom Encantado. Naquela época era só Sarau do Bom Encantado. Aí me aproximei de Tiago, porque também Tiago é amigo de outros poetas que eu conheço também. Então foi assim que eu me aproximei de Tiago. E eu percebo assim que Tiago e Elton são dois poetas, duas sensibilidades muito diferentes, né? Tiago é um poeta mais contemplativo, um poeta mais da contemplação das coisas, mais lírico, e Elton Magalhães é uma coisa mais efervescente, mais ligada à cultura popular. Eu estava vendo, eu estava vasculhando a vida, stalkeando, né? Vasculhando a vida de vocês, então vi algumas falas, algumas conversas de vocês sobre a poesia. Eu percebo que, para cada um de vocês, a poesia tem uma função diferente, claro, e eu queria um pouco explorar um pouco isso, né? O que é mesmo, qual é a função da poesia na vida de vocês? Tiago falou aí, numa coisa que a gente também não pode esquecer, nós estamos aqui fazendo essa participação na primeira festa literária da Caatinga,
dessa forma, nesse formato virtual. Deu muito trabalho para a gente conseguir se ajeitar aqui, por conta das dificuldades da internet, mas nós estamos todos aqui por conta de uma situação que nós estamos vivendo. Então, quando o Tiago disse que a poesia também é um elemento que nos ajuda a passar por esse momento, é também falando um pouco da função da poesia, né? Porque a gente também vê que nesse momento em que a arte é tão vilipendiada, que os artistas são criminalizados, que a arte é censurada e que a cultura é, de algum jeito, desprezada, maltratada nesse país, a gente vê que, na verdade, a cultura e a festa literária da Caatinga também se inserem nesse contexto, e a cultura e a arte são os elementos que nos ajudaram a passar, a atravessar esse momento tão difícil da humanidade. Né? Então, eu queria aqui vocês, até fazendo conexão com isso que eu estou dizendo, qual é a função da poesia para cada um de vocês? Podemos começar com Elton. Tiago. A ordem alfabética. Porque eu acho que o poeta de verdade aqui, né, dos convidados é o Tiago Oliveira, né? Rapaz, mas você toma vergonha, rapaz. Não, sem brincadeira mesmo assim, né, João, respondendo a sua pergunta, eu não sei responder a sua pergunta. A poesia, ela surgiu na minha vida por um acaso. O meu pai é poeta, né? Ele não é um poeta do meio, né, acadêmico e nem nada disso. Meu pai, ele é um poeta por instinto, né? Ele não tem ali um domínio da literatura, da tradição, né, e tudo mais. Só que assim, ele escreve mesmo, escreve poemas. Mas a minha relação com a poesia só veio aparecer depois, muito tarde já. Né? Por isso que eu fico um pouco constrangido de responder isso, porque assim, a minha relação com a arte sempre foi muito forte, principalmente com a música. Talvez eu possa dizer que a poesia tenha vindo daí, né? Porque desde que eu me entendo por gente, desde antes de eu aprender a falar direito, né? Meus pais diziam que eu já sabia cantar algumas músicas, já sabia, né, soletrar algumas. A música popular brasileira sempre foi muito forte na minha vida. Né? Quando chegou ali no começo da adolescência, né? A pré-adolescência, ali meus 11, 12 anos, quando eu conheci o rock, principalmente, eu enlouqueci, né? E eu vinha de uma formação religiosa cristã, um tanto, né, restritiva, e eu não queria saber de mais nada, eu só queria saber de rock. E meus pais me deram um violão, e segundo minha mãe, aquilo ali foi o fim, né? Porque eu larguei igreja, larguei tudo, e fui mesmo viver do rock. Na minha ingenuidade adolescente, aquela rebeldia, só queria saber de fazer rock. Então, todos os trabalhos da escola que os professores passavam, a gente fazia rock, pegava os instrumentos da escola e fazia as letras mesmo, transformava e tudo. Então, a minha relação com a escrita, né, e com a poesia, eu acho que vem da música. E vem da música popular brasileira. Com o tempo, né, eu fui conhecendo mais e mais, já tive banda de rock, inclusive, e tudo, né, compunha algumas coisas. E eu não posso dizer que eu sou um músico frustrado, não, porque eu sou muito feliz, né, com o caminho que eu segui durante a vida, como professor e mais recentemente como cordelista também, né? Eu nem gosto muito de me considerar assim como poeta mesmo e tal, mas a gente precisa aceitar isso. E eu acho que a arte realmente, ela para mim, é a razão da existência, da minha existência, né? De fato, para mim, a arte. O Goulart, né? A definição clássica do Goulart da arte, que a arte existe porque a vida não basta, né? Eu acho que é a mais pura verdade, né? E eu não consigo me ver um dia sequer sem estar em contato, estar em diálogo com a arte, e principalmente com a música, né? Com a literatura. Com o tempo, eu fui criando, né, essa relação forte, intensa. Fui começar a ler mesmo, virar um leitor a partir dos meus 16, 17 anos ali, quando eu descobri a literatura de Machado de Assis, e fiquei realmente assim, né, deslumbrado com a força daquilo, né? A forma como Machado de Assis conseguia dialogar comigo, né? Eu, né, com um sujeito humano, com o meu psicológico, né? E eu enlouqueci, e daí foi que eu fui para o mundo das letras, estudar letras, né? Por causa da literatura e tal, e só mesmo a partir daí,
Já adulto mesmo foi que eu vim entender os movimentos da literatura de forma mais profunda, obviamente. E hoje eu vivo, né, encantado com a literatura, com a poesia, mas eu acredito que essa minha relação com a música foi realmente assim o pontapé inicial, o estopim, né? E para mim realmente a musa maior, né? A música, enfim, é a razão da vida. Eu não consigo viver um dia sem ouvir uma hora, 2 horas por dia, pelo menos, da minha vida são dedicadas à música, né? Às vezes, até nesse momento de pandemia, não vou mentir, que eu quero espairecer um pouquinho e tal, e a coisa tá aqui em casa e minha companheira tá trabalhando, eu pego o carro, né, e vou dirigir. Dou uma volta aqui perto de casa, boto uma música no meu celular e vou ouvir, e eu entro em contato com a poesia também muito através disso. Enfim, João, eu não sei para você definir dessa forma, não. Passa a palavra para o poeta aí, deixa o poeta definir a poesia para a gente aqui. Tá, eu iria mais adiante, mas deixa o Tiago falar. Então, Tiago, qual seria? É isso que eu percebo claramente isso, essa diferença entre vocês nesse aspecto, assim, como é que a poesia, qual é a função da poesia na vida de vocês, porque eu já ouvi declaração de um e de outro. Então, eu queria que o Tiago falasse um pouco sobre isso. Cara, botou uma sinuca de bico da banana aqui, mas poderia ser... Mas é uma coisa muito natural para mim, velho. E eu me relaciono com a poesia desde sempre, né? Mesmo sem entender isso. Também tive uma relação muito intensa com a música. Comecei a entender a arte a partir da música, dos instrumentos, na juventude, com banda, com isso, com aquilo. Mas eu sempre fui daquele de ficar quieto, né? Quando todo mundo saía, eu pegava o caderno e eu escrevia, muitas vezes com uma vela no escuro, ouvindo rock também, né? Então, aí era um vício. Minha mãe dizia, menino, esse menino é vampiro. Acende a luz, menino, pelo amor de Jesus. E eu tudo apagado no quarto. E aquela coisa. E era aquela coisa da sensação, né? Eu queria explorar mais aquela sensação do desconhecido, né? E a poesia acho que se conservou nessa essência, cara. É para ela que eu rezo, é para ela que eu dedico a minha fé. Para mim, poesia se aproxima muito de viver, de evoluir como ser humano, de estar para o outro, né? De aprender com o outro, de tentar mensurar a dor, o peso, né? Essa semana a gente estava conversando aqui anteriormente sobre o peso dos dias, né? E para mim a poesia ela entra muito nisso, mesmo quando eu não estou fazendo poesia, ela atua nesse segmento, nessa linha de fazer com que eu me conecte com as coisas que escorrem, né? Com essa ideia de que eu não posso conter o mundo, então por isso que eu escrevo, eu leio, escrevo para tentar me entender no mundo e tentar entender o mundo em mim, né? Então a poesia é isso, cara, a poesia é vida para mim. Então por isso que muitas vezes há essa facilidade, não de denominação, mas de reconhecimento em mim, né, em Tiago, né? E a maneira como eu tateio isso é muito natural e me faz estar nesse mundo. Por isso que eu tenho mais familiaridade com o meu sentimento em relação a isso. Então, poesia para mim é estar vivo, é caminhar junto com ela, é fazer dela uma ferramenta para melhorar a cada dia, né? Ser alguém melhor. Aí eu queria só fazer uma consideraçãozinha Por favor. em relação ao que o Thiago está falando, né? Porque é isso, a poesia, quando a gente tira ela da forma, né? Quando a gente tira a poesia do texto e coloca ela no campo mais amplo, ela realmente é a plenitude, né? Então, a lua que tá hoje aí no céu, né? Já recebi várias fotos aqui de meus pais e Gigantona, tal. Estado de poesia, né? A paixão, quando a gente está apaixonado, a gente está em estado de poesia. E quando a gente sofre, às vezes, e expressa isso, né? Através da arte, isso se faz poesia também. E aí eu venho concordar com o Thiago nesse sentido, né? De que a poesia, realmente, a poesia como um estado, né? Ela se faz presente a todo momento também na minha vida. Excelente. Só uma observação também, se o João me permitir. Você falando, eu me lembrei de uma coisa.
Eu tive um professor em Portugal, Nuno Judice, né? E ele é muito famoso lá, tudo. E aí é um escritor muito crítico literário, tudo. E ele dizia também justamente do excesso e da falta, né? Ele era mais pela falta. Ele dizia, não, a poesia não precisa de um momento sublime, não. Ontem mesmo, ele falou no gabinete dele, cara. Ontem mesmo eu estava lá no banheiro, na casa de banho, né? E pronto, eu achei que aquele azulejo me lembrava alguma coisa que eu não sabia o que era. E aí eu juntei aquela atmosfera toda, eu na casa de banho, né? E fazendo as minhas... E escrevi um poema no papel ali. A casa de banho Eu é achei... o sanitário, o banheiro, Casa né? de banho é banheiro mesmo, na casa de obras. E aí, aí eu achei isso fantástico, cara. É tudo e é Mas nada ao mesmo tempo. Mas eu acho que o que vocês estão trazendo é um pouco de desacralizar esse lugar da poesia, que às vezes afasta, eu acho, muitas pessoas também, né? Como se precisasse de um momento especial. Porque, na verdade, a poesia é uma forma de você ler o mundo. Mas quando você falou de poesia, Tiago, eu vi até uma entrevista que você deu para o site. Como é que chama? Baratos Afins? Não, é um outro. Diversos afins? Diversos Afins, né? A E revista aí, do pessoal de Fabrício, Ilhéus, né, galera lá. acho que é de Ilhéus, né? Então você fala um Isso, pouco disso Fabrício. lá. Você fala um pouco disso lá. Você diz assim: queria dizer que a escrita se tornou uma maneira de entendimento e localização do mundo. Cada livro escrito é um universo que redescubro e aceito caminhar. Né? Então, me parece que tem isso. E em determinado momento eu li algumas coisas que você disse, no sentido de que parece que a poesia tem algo de elaboração, como se fosse, eu não gosto da palavra terapêutico, porque não é, mas que tem algum efeito de elaboração para você, como se tivesse um efeito de apaziguamento. É isso mesmo? Eu estou certo? Eu acho que talvez a palavra que cabe aqui seria amadurecimento, né? Amadurecimento principalmente da vivência do dia, de tudo, cara. Porque tira do romântico mesmo, sabe? Saca? E passa a ser uma necessidade. E essa necessidade constrói, né, caminhos. É bem funcional para mim. É bem objetivo, bem reto, sabe? É uma coisa que se amplifica dentro de mim como uma tábua de salvação. Ou seja, é uma válvula de escape, mas ao mesmo tempo ela ocorre de uma forma muito natural, muito orgânica, porque eu percebi em determinado momento que eu não tinha outra escolha, outra alternativa com a poesia, a não ser, né, entender aquilo, procurar estudar, ler os meus afins, os meus colegas, a minha época, quem já passou, ler, me consumir aquilo e em determinado momento eu, a partir daquilo que eu estava consumindo, eu seria aquilo também, mas não ser de uma maneira comercial, não é isso que eu estou falando, mas ser de uma maneira natural, orgânica. Então, pra você ter ideia, antes de dormir, porque eu não estou em casa, eu estou aqui em Arembepe, mas lá na minha casa muito livro, né? Então, antes de dormir, eu boto minhas filhas para dormir, conto história, aquela coisa toda que a gente se reinventa. Mas antes de dormir, eu tenho que ter um ritual, cara. Eu tenho que ter um momento meu com os livros. Às vezes eu sento na frente dos livros e pego o violão. Às vezes não toco nenhum acorde, só seguro o violão. Eu pego o livro e folheio e abro, e passo a mão. Então eu vou andando, correndo o dedo entre os livros. Funciona para mim? Funciona. Me acalma, me desacelera. Eu bebo uma água gelada e vou dormir. Vai recomeçar tudo de novo no outro dia. Sim, mas A loucura da vida. eu estava me referindo um pouco ao ato de escrever, a escrita. Me parece que ela tem para você esse efeito, né? Sim, mas quando eu digo isso, eu estou escrevendo também. E muito mais até do que o ato físico de sentar, né? Que dói, né? Dói pra caralho. Dói pra caramba. De sentar e escrever o poema e lapidar a palavra e procurar aquilo. E eu faço isso quase que em última instância. Eu convivo muito com o tema, com as palavras que eu quero colocar. Eu gosto da sonoridade. Eu vou te dar um exemplo bem objetivo para você visualizar o que eu estou dizendo. Eu estou escrevendo, né? Comecei no início da pandemia, já vinha namorando aquele tema. Outros projetos eu finalizei nessa pandemia também. Mas esse livro eu tenho enamorado esse tema há muito tempo, que é o tema dos saveiros. Eu estou escrevendo esse livro tem quase 2 anos, chama Seguindo os Saveiros.
E eu li dissertações, eu li teses, eu li livros, artigos, e assisti documentários. O YouTube, eu descobri que o YouTube tem muita coisa rica, cara, de pessoas que faziam mestres saveiristas, coisas em preto e branco. E aquilo foi me dando uma alegria, uma felicidade, sabe? Eu não queria mais escrever, mas eu estava escrevendo. Eu queria assistir, consumir aquilo mais e mais, né? Virou um vício aquilo todo dia de noite. Então, eu estava escrevendo ali também, né? Estou escrevendo até agora, quando eu volto a lembrar sobre os saveiros, né? Volto a me lembrar toda a estrutura que está na minha cabeça, como eu quero trabalhar a primeira parte do livro, né? E tudo eu estou escrevendo. Então, quando eu passo o dedo correndo nos livros lá, eu estou escrevendo de certa forma. É bem assim, João, não é balela não, cara. É bem orgânico a coisa, bem, sabe? Agora sem isso eu não consigo. Não é um momento reservado, é algo que está presente o tempo inteiro, que se presentifica de várias formas em vários momentos, não é que ele acompanha, digamos assim. Exatamente. Elton, eu vi numa das entrevistas de Elton, numa das coisas que eu li, ele fala um pouco desse encontro dele com a literatura, porque me parece que quando você foi falar aí, Elton, você distanciou o cordel da poesia, não é? Depois você pode explicar isso aí. Não distanciei, não. Né? Mas você quer continuar? Não, eu só queria dizer o seguinte, que me parece que você falou que, na verdade, o seu encontro com a poesia, o seu encontro com as letras, não foi algo, digamos, aconteceu, você esbarrou com isso. Como é essa história do seu encontro com... Porque você foi fazer letras e depois você, em determinado momento, você passou a fazer cordel. Teve esse momento na literatura? Sim. Cara, o cordel já é uma descoberta também tardia, mais tardia do que o mundo das letras, né? Se eu começar a ter contato com a literatura de forma madura, digamos assim, né? A partir dos 16, 17 anos, com o cordel já foi um pouco mais lá na frente, né? Até porque eu tenho um avô, né? Tá vivo ainda, né? Que é tirada repentista, lá de Castro Alves, né? E tudo, ele já gosta muito da cultura popular. Mas é curioso isso. A minha avó, né, que a gente estava conversando, faleceu agora há menos de um mês, também disse que aprendeu a ler através da literatura de cordel, né, lá no interior da Bahia, porque era proibida de ir para a escola e tudo, mas mesmo com todas essas referências, isso é muito curioso, né? Mesmo com todas essas referências que eu tinha na família, de meu pai escrever, de meu avô brincar de ser repentista e tal, eu só vim descobrir isso muito tarde, porque acho que realmente o meu foco era tão voltado para a música, para o rock e tudo mais, né, que eu não abria os olhos para as outras coisas. E aí eu fui ter contato com a literatura de cordel já na universidade, não dentro da universidade, né, porque até aquele momento ali, até 2010 mais ou menos, isso não era um tema discutido na universidade. O cordel, se ele ainda é, né, considerado uma literatura menor, há 10 anos atrás era muito mais, e existe um trabalho muito grande hoje e muito esforço por parte, né, dos cordelistas, enfim, e de outros movimentos, principalmente da escola, né, para alavancar o texto de cordel e dar a ele o devido lugar. E é isso, eu descobri a poesia de Antônio Barreto, né, que hoje é meu amigo, meu parceiro e tudo mais. E aí foi aí que eu fui descobrindo aquele universo e de como aquela literatura, a literatura popular, dialogava em absoluto com muitas outras coisas com as quais, pelas quais eu me interessava, né? A própria música popular brasileira, e eu fui vendo ali coisas que nunca tinha me atentado. E a coisa ficou mais séria quando eu percebi que eu levando isso para a sala de aula, o cordel, o texto em cordel passaria a ser meu grande aliado, né? E como foi de fato, né? De toda essa minha experiência, eu comecei a escrever cordel, então resumindo, como professor, né? Os primeiros textos de cordel que eu escrevi eram aulas que eu transformei em cordel, né, para criar um ânimo maior ali na turma, e eu percebi que o resultado era sempre positivo, e a partir daí realmente foi que eu encontrei ali um lugar no qual eu me sentia à vontade para poder escrever, né, tanto que assim, eu escrevo poesia, escrevo poema, também poema mais tradicional, digamos assim, e escrevo, mas eu não consigo escrever em versos livres. Isso é uma coisa, né? Eu não consigo, eu tento,
né? Se tiver, é uma coisa de 2, 3, assim, poemas até, a maioria das vezes, debochados, né? Até mesmo quando eu comecei a me soltar para escrever, eu escrevi haikais, né? E o haikai são poemas síntese, né? Mas eles também seguem, né, uma estrutura, né, de 17 sílabas, né? 2 versos de 5, um verso de 7, de origem japonesa. Na época do mestrado, eu estava estudando Paulo Leminski, e o Leminski foi uma figura muito importante, né, para trazer o haikai para o Brasil, dar mais popularidade, digamos assim, né? Já existiam outros, desde o Guilherme de Almeida, mas é isso, né? Então, até o haikaizinho ali que eu escrevi, tem algum livro que quase foi publicado, eu desisti no último momento. Tudo isso é dentro da forma, né? Ao mesmo tempo que na vida eu sou um tanto subversivo, para a poesia eu sou muito ali dentro da forma, porque eu consegui encontrar isso dentro do universo do cordel. Então, eu tenho textos que falam sobre coisas diversas, né? Desde de um projeto aí de críticas diretas ao nosso desgovernante aí do governo, né? Para falar do Nordeste. Eu tenho contando a história do meu time de coração, que é a história do Bahia. Né? Eu tenho um carinho imenso por esse cordel. Inclusive, agora, durante a pandemia, eu transformei ele em livro. Né? O Bahia está completando esse ano 90 anos, né, de história. E eu transformei, né, um folheto de cordel num livro maior, com ideia de desenvolvendo mais várias histórias, né, bonitas, épicas para contar. Então, eu me divirto com isso também, né? Eu acho bacana. E a musicalidade do cordel, né? Aí eu acho que tem essa afinidade que rolou de cara quando eu descobri o cordel, já, né, velho, já tardiamente, mas talvez tenha sido isso também, né? Essa musicalidade que o cordel proporciona ali, né? Um ritmo que sempre está ali, como em toda poesia, claro, né? Poesia é ritmo, de fato, né? Mas em alguns mais presentes do que em outros, em alguns poemas mais presentes do que em outros, e o cordel ele te prende a isso, não tem jeito, né? É tradicional, você tem que ficar ali seguindo ali aquele e eu gosto disso, eu não vou mentir, né? Não sei por que eu gosto disso, eu me encontrei e é um lugar onde eu me sinto bem, né? Escrevendo. É dentro desse universo aí das cestilhas, das setilhas, martelo galopado, galope beira-mar, e batendo ali no martelo, e daí a gente vai fazendo um bocado de coisa. É claramente isso que eu percebi, que na verdade você se encontrou com algo e me parece que o cordel entra como se fosse uma necessidade, para atender uma necessidade que você tinha. E isso se cola com a educação. Isso se cola com a educação. Então, me parece que é uma experiência extremamente interessante, né? E eu sei que você faz várias oficinas, quer dizer, você não é apenas um poeta, um cordelista de primeira qualidade, você também, na verdade, faz oficinas, faz formação das pessoas, utiliza isso nas suas aulas, que é um instrumento muito importante, né? Olha o que você disse. Eu fiz isso para que as coisas fossem um pouco mais animadas, para que animasse a turma, para que trouxesse um elan. E é verdade, porque, veja bem, eu percebi no momento que eu estive com você, mas no primeiro momento que eu estive com você, eu fiquei impactado, porque nós estávamos, Nanda Leturiondo, lembro disso, Nanda Leturiondo, Paulo Cidade, você estava, eu e Nanda Leturiondo. E Paulo, acho que Paulo falou e tal, e contou algo, me parece que ele fez um conto, contava alguma história, e isso naturalmente atraía as pessoas. E você fez aquela coisa do cordel, então eu percebo que isso tem algo que chama a atenção das pessoas, que é... Ô, João, essa história é interessante, que até hoje tem um amigo meu que estava lá nessa Flickr, e até essa semana ele comentou, o negócio foi o seguinte... A porra, né? Porque eu li esse texto lá. É o Almanaque da Porra, que novamente é uma aula. E a gente estava numa mesa alternativa, né? Que era no teatro e tal, como se fosse uma mesa 2, e divulgando um trabalho da Fundação Cultural, da FUNSEB. Mapa da e Palavra. Tava uma zoadeira, porque tinha um monte de criança, né? As professoras levaram as turmas, os meninos de mão dada, e era coisa para mais de 100 crianças, e estavam zoados do nada. E eu não confesso que eu estava incomodado um pouco. Aí eu falei,
porra! Aí na hora que eu falei, porra, os meninos todos pararam. Eita, palavrão. Aí os meninos pararam e prestaram atenção no palco. Aí eu falei, né? Agora que eu falei, porra, vocês ficaram quietos, pois eu vou falar da porra agora. E aí eu comecei a fazer a leitura do Almanaque da Porra, que na verdade é uma aula de português falando sobre as funções da porra dentro da sintaxe da língua portuguesa, né? Um advérbio de lugar, como interjeição, como sujeito e tal. E aí os meninos realmente começaram a prestar atenção. Então, realmente, muitas vezes eu não consigo desvincular o meu lugar de professor, né, que veio primeiro, com o meu lugar de escritor, de cordelista. E até o J.C. Freitas, que é um poeta cordelista também, ele escreveu o prefácio do meu primeiro livro, que é o 2014, né? Ainda estava ali bem verdinho, igual a capa, né? E é um livro que eu tirei para falar sobre o caos que foi a Copa do Mundo no Brasil, né? Tanto para falar dos jogos, das partidas e tal, mas para falar da parte política também. Então, é um livro com 4 capítulos, né? Com mais de 200 estrofes e tal. E o JC, ele fez o prefácio, e quando ele veio conversar comigo, ele falou, rapaz, eu percebi o toque didático no seu texto de cordel. Eu falei, pô, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque eu sou, que diabo de poeta é esse que parece que está dando aula? É o professor. Mas no final de tudo, é isso, né? Eu me sinto realizado, porque eu quero passar uma mensagem e a forma que eu consigo passar a mensagem, né, de forma poética, através dessa musicalidade que a poesia nos proporciona, é através da literatura de cordel, que eu adoro mesmo, faço com muito gosto, né, você falou aí de eventos, realmente, né, saiu rodando por aí essa Bahia doida aí, enfim, vou sempre mesmo assim de coração aberto, o que deve é. Pois é, é isso aí, né, gente? Essa explosão de coisas, de arte, de tudo. De repente ele toca, ele canta também, ele encanta as pessoas onde ele chega. Mas eu percebi isso, Elton, que no cordel tem algo que me parece que é o ritmo, a musicalidade, a rima, que isso chama a atenção dos ouvidos. Eu acho que nós estamos, de algum jeito, no Brasil há uma penetração grande da música, claro, nós somos um dos maiores produtores de música do mundo, e acho que a música sempre tem isso, né? Acho que isso também acho que até ancestralmente nós somos marcados por esse gosto, pela rima, pelas coisas. Mas eu queria voltar para Tiago um pouco, teria muito mais coisa a perguntar, mas nós temos pouco tempo, né? Tiago, conversa boa é assim, né? Não é? Tem assunto aí. Mas assim, tem uma coisa que eu vi aqui no seu livro, que é assim, A Sola dos Pés do Meu Avô, As Solas dos Pés do Meu Avô, foi lançado pela editora Patuá, e nesse livro tem um poema que eu acho que ele me chamou, quando eu estava preparando, mostrem os livros, porque eu não tenho todos aqui, tá? Eu estava preparando... Eu, por acaso, só estou com esse aqui. Tá? Eu estava preparando, me organizando para poder estar aqui conversando com vocês. Encontrei logo um poema aqui que eu digo, não, acho que tem tudo a ver com essa ambiência toda que nós estamos, afinal de contas, na primeira festa literária da Caatinga, né? Que é um ambiente ligado ao sertão e tal. E aí eu vejo que seu livro, embora você seja um poeta urbano, mas você, sobretudo nesse livro, me parece que tem todo um processo de elaboração a partir da morte de seu avô. E tem um poema que ele me chamou a atenção, dentre os vários, né? Que é o poema da página 23, que ele diz assim: é pelos pés de meu avô que entendo a vida. Morto de cima de 9 décadas esculpidas, nas achaduras das solas duras, naquele mesmo quarto de estreitos e sonhos. Caminho nos cascos a figurar seu povo, na herança do sangue no olho, que o eco de sua voz ainda vive. É pelos pés do morto, numa cama de pau, que vejo a luz do dia chegar, o choro, a reza, a morrinha de paz que fica. Me parece que aí tem um processo de elaboração de uma perda, né? Claro, dentre várias coisas, mas tem um universo aí, que é o universo do seu avô, que me parece que tem a ver com o universo sertanejo da Caatinga. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Tiago. Cara, primeiramente, feliz por você achar que eu sou um poeta urbano. Eu sempre tentei. E eu sempre vou para, sabe?
para diversos lugares. Eu tenho um livro que eu já escrevo, ele há uns 3 ou 4 anos, que chama Cidade. A cidade, a minha cidade, isso aí ainda não está definido. E ele tem, acho que tem 39 poemas somente, né? Tem um espaçamento de meses, anos ali. E são poemas também só falando dessa impressão de estar na cidade, né? Ou melhor, estar nas cidades, nas grandes cidades pelas quais eu já passei. E aí essa impressão, né, esse ser movimentado pela cidade. Mas o meu eixo poético, digamos assim, é a memória, cara. E a minha memória, ela me leva sempre, sempre para esse terreno, né, solúvel, né? Que é o mato, que é a terra, seja a terra de uma Salvador periférica que não existe mais. Eu sou de um bairro chamado 7 de Abril, periferia de Salvador, né? E que preserva ainda em nós muito da história que a gente ouviu nas oralidades quando morávamos lá e éramos crianças, e andávamos pela rua com violão nas costas, a contar histórias, a ouvir histórias, né? Na porta de um, na porta de outro. E tudo que a gente sabe que não existe mais hoje, porque o mundo é outro, né? Então, seja por esse passado de uma urbe que não é mais essa ideia de cidade que a gente tem hoje, que é uma urbe provinciana, né? A que mora dentro da minha literatura, e que se assemelha muito à urbe, por exemplo, de Lisboa, onde eu morei, do interior de Lisboa, ou das cidades de Aracaju, por onde eu também convivi, ou do interior de Minas Gerais, sabe? Essa coisa mesmo que está perdida, e quando a gente tem contato, a gente abraça o encantamento, né, e fica mexido com aquilo. Essa oportunidade de desacelerar a vida. Então, eu acredito que a minha literatura ela vai carregar isso para sempre, cara. Essa oportunidade acho que a partir daí, desse olhar desacelerado, eu consigo recriar, ou criar, né, o mundo, universos. Então, a Sola dos Pés do Meu Pai, ele fala dessa perda, assim, que o livro traz do meu avô. A Sola dos Pés do Meu Avô, ele traz essa, porque tem três, não é porque tem três atmosferas, né? São Sim. três, o tempo e as geografias, e o afeto e a perda, ela transpassa os três indivíduos, né? Meu avô, que nunca saiu da roça, mas foi um sujeito assim, vários, sabe? Ele era um homem do mato mesmo, de resolver as coisas com facão. Meu avô era de Castro Alves, cara, a mesma terra de Elton. Então, meu pai nasceu em Castro Alves também. Eu não tive essa sorte, nasci aqui em Salvador, que também é outra sorte, né? Por acaso, essa cidade linda que está fazendo aniversário, precisa viver um momento agora de alegria, passar isso tudo que a gente está vivendo, né? Mas pronto, Deus sabe de todas as coisas. Então, essa dor que transpassa o homem da roça, que nunca viu a cidade, ele tinha medo. Minha avó dizia assim para mim, João, um dia que eu for em Salvador, meu neto, eu morro. E ela realmente nunca saiu do interior. Meu avô saiu, mas foi quando ele esteve muito doente, ele veio para cá para se tratar e depois voltou. Meu pai que saiu da roça para a cidade, e foi aquele cara que fez esse trânsito, né, essa migração. E aí o livro puxa essa temática também dos movimentos migratórios, né, para a cidade. Ele fala das consequências disso, né, de uma forma muito afetuosa, afetiva. E eu que saí do país, né? Então eu passei por esses espaços por escolha, né? Porque eu ia para o interior para me divertir quando era moleque. Ia para ver meus avós, meus amigos. Eu cresci no interior, vindo, indo, voltando. E a cidade era meu espaço natural, e fora Portugal foi uma outra geografia afetiva que também me fez reconhecer tudo aquilo que eu estava perdendo. Quando meu avô morreu, eu sonhei com ele. E sonhei numa cama de pau em que eu via só a luz do sol transpassar pelos seus dedos. E aí eu soube que meu avô tinha morrido. Mas eu soube só um dia ou dois depois, quando minha mãe ou meu pai me ligou para me dizer o que tinha acontecido. E a maneira que eu consegui entender a sua morte foi escrevendo, cara. Aí eu escrevi esse livro que acabou sendo uma soma, né, afetiva, mas uma alegoria também de vários outros temas, do homem que sai do interior para a cidade, né, essa busca por uma vida melhor, né,
por a comparação das geografias, esse ritual do passar da morte, né? Através. Então, a literatura, a poesia, proporciona isso tudo, cara. Então, esse livro realmente foi um presente, né? Para mim, no que ele se transformou e aonde ele conseguiu chegar, né? Também, mas não por isso, é pelo simples fato de eu conseguir me despedir do meu avô. Foi um livro, um requiem, né? Requiem, não sei como é que se pronuncia isso, requiem, né? Requiem. Então acho que é requiem, acho que é bem isso aí, cara, sabe? E esse novo que vem agora, que foi publicado em 2020, mas estava aguardado, a gente decidiu, eu e a Patois, Eduardo, né? A gente decidiu segurar para ver se fazia lançamento presencial. Como não vai rolar tão cedo, aí a gente resolveu agora fazer o virtual mesmo. Então, Manhinha, ele traz essa alegoria também, mas só que é outra proposta. Eu trago o universo feminino, de uma mulher de outra geração, em polarização em comparação com essa, né? E que tem questões intrínsecas ali, né? E chega um momento que você se pergunta, mas amar só basta, né? O poema da vida foi CD, 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 CD. 3 cabides pendurados no seu guarda-roupa, né? CD, CD, cantos atados. É o primeiro poema do livro. O vento herda os corações, né? Minha mãe cresceu órfã numa vida de anulações. Ou seja, essa geografia afetiva, a memória, são temas muito caros para mim, cara. E eu vou seguindo com isso aí. Eu percebo que está presente. Hoje a gente não tem muito tempo para poder se prolongar em uma série de coisas mas eu percebo também em Contações isso, que é uma caminhada para o Salvador, né? Você está falando de geografia dos afetos, memória. Eu acho que resume um pouco da sua poesia. Total. Itamar Vieira Júnior, ele falando sobre... Itamar Vieira Júnior foi o ganhador do prêmio Oceanos, né? Oceanos. Tô parado. Tô parado. Vários prêmios, vários prêmios. Isso, ganhou o Leia, ganhou o Jabuti, né? Jabuti. Merecido, cara, muito merecido. O terceiro narrador... Desculpe, Tiago. Desculpa eu, muito merecido o livro. Só... O terceiro narrador lá, porque tem dois... o terceiro narrador é uma coisa interessantíssima, né? Eu achei. Olha, gente, eu estou falando aqui, estou conversando com eles, conversando sobre poesia, conversando sobre literatura, mas eu não sou da área da literatura enquanto acadêmico. Eu sou leitor, eu sou poeta, né, e organizo alguns eventos de poesia. Então, me sinto autorizado a conversar com eles aqui, nesse tom que nós estamos conversando. Então, Itamar diz... Está mais autorizado do que eu e Elton junto. Pois é, você é o chefe, é o patrão. Olha aqui, Itamar Vieira Júnior fala sobre as solas dos pés de meu avô. Ele fala isso. Já pararam para pensar que as solas de nossos pés são superfícies de contato quase que permanente de nossos corpos com a terra? Assim como para as espécies vegetais, as raízes têm a função de sustentar o corpo de uma planta, caule, galhos e folhas. Os pés são nosso arrimo neste solo, onde se desenvolve a narrativa da vida. Me parece que é um pouco... Eu acho que esse livro, mas especificamente A Sola dos Pés de Minha Avó, é atravessado por isso, né? Os pés como elemento do chão, da vivência, daquele mundo, como você falou, daquela geografia. E a marca que ele traz nos pés é também algo que marca a sua história. Me parece que é por aí que você traz. É como que a Larissa diz, a morte sublimada, reinventada através da palavra. Né? Eu queria... Clarissa, nossa amada amiga. Clarissa Macedo. Poeta maravilhosa. Está sempre presente em tudo. Sempre, exato. E aí, Elton Magalhães, no mapa da palavra... Ele está num caderno. Está aqui o caderno. Elton Magalhães também está presente no mapa da palavra, que é um caderno Cartografias. Eu acho até que está... Eu também estou nesse caderno. Mas claro. Estamos juntos nesse caderno. E aí, eu terminei não dizendo que no momento em que você, na festa literária de Cachoeira, foi 2016, me parece, não foi... Ô, João, nem lembro mais, mas eu acredito que sim. Foi, acho que 2016. Então, quando você leu aquele, eu digo, puxa, como é que agora eu vou fazer? O cara faz um negócio desse que
mobilizou todo mundo, vai aquela energia, e aí lá vem uma poesia de outro tipo, né? Então, é uma força muito grande. Não só a sua poesia, como a forma como você está nos lugares. É muito forte, muito verdadeira, muito presente, né? Muita força. E aí, eu peguei aqui um poema. Esse poema está lá no Mapa da Palavra, no site. A Memória de João Cabral de Melo Neto, que por acaso também é um dos meus poetas preferidos, sabe? Eu adoro, gosto muito, acho que é um mestre. E aí eu queria saber qual é a influência. Eu vou ler o poema e queria saber qual é a influência. Quais são as suas influências literárias, Elton? A Memória de João Cabral de Melo Neto. Você sabe esse, assim, Rapaz, eu acho que de cabeça eu sei. Esse poema é tão antigo, João, como eu te falei, né? Quer falar agora? Pouquíssima coisa. Pode ser. Eu acho assim, para querer... Será melhor você falar do que eu, né? Então vamos lá. Vou ver, tomara que eu não erre. Qualquer coisa, se eu errar, você me corrige aí. Depois. Acho assim, para querer e ter poesia ao modo Cabral de Melo Neto, é natural tê-la por concreto ou faca, onde tudo se enfia. Fincá-la num turvo de sabor que todos sabem é poesia. Puni-la pelo justo rigor laminar, pois que nada alivia. O poeta posto não aceita o que mesmo? Alimentar vago desencanto. A vida polida, se assim feita, é somente vida, ou nem tanto. Muito bem. Esse é o poema, né? Um negócio... Você vê aí, né? Dentro da forma, né, ali, com a rima, tudo direitinho. Se João Cabral visse um negócio desse, ele ia me esculhambar, né? Até porque o João Cabral de Melo Neto, ele tem uma marca de uma poesia também ritmada, porém com uma combinação de tons, né? De sílabas toantes. Você vê ali Morte e Vida Severina, né? Sevilha andando Sevilha. E a obra dele toda é fantástica, né? Você falou de influências aí e tal. Ele é realmente uma das minhas grandes influências na poesia, né? E a minha poesia, ela tem aquelas rimas ali, né? Batendo sempre. Mas, enfim, foi uma homenagem assim, super despretensiosa. Eu cheguei a mandar esse poema. Foi um dos poucos que eu escrevi fora do cordel. Uns concursos assim, logo no começo também, nos começos da escrita, e ele chegou a participar de umas 2 antologias, né? Prêmio Jovem Escritor, eu fiquei em 3º lugar, acho que foi 4º lugar, alguma coisa assim, entrou numa coletânea, e depois também teve em outro. Né? É um poema que você lembra, nem lembrava desse poema, João. Você vê a coisa como isso já tem um tempinho, 2016, meu Deus, a vida passa. Mas esse poema é lindo, é lindo. E eu peguei também porque eu adoro João Cabral, e aí estava querendo saber, exato, mas quais são as suas influências, digamos assim, na poesia? O que é que quem lhe influencia? Ou mesmo na prosa, né? É imensa, né? Eu gosto de quase tudo, né? Que é da poesia, aquilo que eu comecei lendo clássico, né? Lendo os clássicos. Não tem como não pontuar o Paulo Leminski, né? Que a minha pesquisa de mestrado foi sobre o Leminski, e o Leminski me abriu assim a cabeça para várias coisas, inclusive para essa possibilidade de fazer, né, uma poesia síntese, né, uma poesia acessível, e ao mesmo tempo que ele era um cara erudito e que dialogava ali com um monte de gente, né, e ele me apresentou a poesia concreta também, a poesia, o movimento concretista, que eu não conhecia, e o Leminski me apresentou a poesia marginal, né, a geração mimeógrafa ali dos anos 70, aquela galera toda, né, a porra louquice da poesia, Cacaso, Chacal, Ana Cristina César, Francisco Alvim, um bonde todo, né, carioca ali, o pessoal de Minas, Nicolas Bé, e enfim, né, e a Tropicália, que para mim foi uma das coisas mais fantásticas, né, que entraram na minha vida, e né, essa relação da musicalidade do Leminski também, ele era compositor, né, você sabe disso, falamos disso no Sarau do Boi Encantado, mas aqui na Bahia, né, o poeta Rui Pereira Filho, que foi meu professor por algumas disciplinas, e eu sou apaixonado pela poesia de Rui Pereira, o Roberval Pereira, o Antônio Brasileiro, são grandes poetas baianos, né, o João Cabral de Melo Neto, e eu não sei, se você for dizendo aí, né, vai ser muito, né? Eu gosto da poesia,
né? Eu gosto da poesia, e a poesia, quando ela vem mesmo assim, né? E quando ela é verdadeira, ela há de ser, na maioria das vezes, verdadeira, eu acho bacana, né? Eu só me incomodo um pouquinho, eu não sei nem se eu deveria falar isso aqui, mas vamos lá, bomba, né? Eu só não gosto muito quando a poesia ela é muito repetitiva, sabe? Dentro de um movimento, né? E aí a temática é sempre aquela mesma, né? Por uma causa, e aí fica naquela coisa, aí vem um livro, vem outro livro, vem outro livro de um autor, e os temas se repetem, e isso me incomoda um pouquinho, mas assim, sem deslegitimar, sem querer deslegitimar, né, o trabalho de ninguém, nem nada disso, não. Eu estou falando assim, né, de interesses pessoais mesmo. Eu Claro. acho que quanto mais misturada a coisa, quanto mais colorida, né, quanto mais tropicalista é a arte, eu acho que é mais interessante, me interessa mais, pelo menos, né? E E é você, isso. e você tá, e a sua obra é atravessada, a sua poesia é atravessada pelo futebol, né? Por coisa, me parece atravessada pela cultura popular, pelo futebol, pelas festas populares. Então você tem, o humor está muito presente. Me parece que o humor é uma característica também do cordel, né? Eu acho que o cordel me parece que Também, tem sempre alguma coisa do humor, né? Do deboche, da tem sátira. também, né? E também mas não Existe só de isso. tudo no cordel, né? Tudo, né? É, Das coisas mais sérias, as coisas mais intensas, as coisas mais debochadas do humor, né? é uma forma, né, de contar as coisas, de falar as coisas, de falar da vida, de falar do mundo, de uma só Isso, palavra, falar né? de tudo. Muito bem. Tiago, o que é que você preparou aí para ler para a gente? Cara, olha só, eu eu gosto muito de alguns poemas aqui. Esse poema que você acabou de ler das Solas é um poema que me chama muito a atenção, né? Porque ele me insere imediatamente, né? Numa, numa série de imagens. Mas esse daqui também é muito forte, porque esse universo rural, esse universo do sertão, ele também é muito rico, cara. E eu não tenho a oportunidade de estar em contato, de estar vivendo com ele, né? Sempre, né? Com essa pandemia mais ainda. Então, feche os olhos e escuta a sua voz dentro de uma pega de boi no mato. O corpo do vaqueiro é o seu mundo, cada galho e espinho a marcar a pele, seu manto sagrado. Perneira, gibão, chapéu, peitoral, luvas, botas. Feche os olhos e não há mais fim. Apenas o boi correndo solto, como um trovão sem chuva, a ecoar em labirintos o desvencilhar dos pingos até alcançarem a terra. Então, isso é um Maravilha. poema que me leva para esse lugar também. Então, Isso. Quando o Elton falou do esforço que é para fazer, porque me parece que quando ele está falando digamos, da prisão, no certo sentido, né? Claro, do cordel, ele diz: eu sou certinho, sou rebelde em outras coisas, mas sou certinho no cordel, no sentido da forma do fazer, não da temática, mas da forma, né? Me parece. É, Mas aí é porque, assim, isso aí é para as pessoas também que estão assistindo a gente, porque às vezes se pensa, claro que vocês sabem disso, né? Mas às vezes as pessoas pensam que fazer poesia é como se fosse assim um jorro. Claro que tem poetas que fazem assim, mas em geral, às vezes, para ficar de uma forma que parece simples, dá muito trabalho, tem muito esforço, tem gente que fica ali em cima do texto 1000 vezes para poder tentar conseguir aquele formato que parece, assim na poesia como também na prosa, para parecer algo que tem a aparência de algo que foi como se fosse um jorro que foi acontecendo e que as palavras foram saindo prontas daquela forma. Na verdade, dá muito trabalho de elaboração, né? Tem também digamos, um sofrimento envolvido nisso. olha, mas uma pequena observação, desculpe te interromper, em relação. Não há rebeldia maior em você escrever em formas fixas do que na contemporaneidade. Eu acho que Elton é um rebelde escrevendo cordel. é, Em certo sentido, o cordel vai contra a corrente. Ele fala disso em algumas das. Vai contra, né? Contra a corrente.
Maior tarefa, cara, muito Ele difícil, eleva né? o cordel a uma outra categoria, porque ele próprio disse que Isso. na universidade, então, até então, isso não era muito, até determinado período, isso não era muito visto. E eu acho que há um preconceito, sim, na sociedade, isso, com relação a isso, como se fosse uma coisa do atraso, do rural. Então, de algum jeito, tem, do ponto de vista do senso comum, A e falta do conhecimento, né? eu Do acho que acesso, né? Ó, é algo que permeia a nossa sociedade, no certo sentido. tem isso também, mas eu É, entendo, eu já fui de academia, né? Estou afastado aí já há muito tempo, né? Mas assim, eu entendo quando existe essa certa repulsa, né? É porque assim, a academia gosta do difícil, né? Gosta do que é difícil. Então, quando eu cheguei na UFBA, na minha época do mestrado, então, quando eu cheguei na UFBA, a gente estava num negócio da morte do autor, né? Então, era uma corrente que tudo era em torno daquilo, né? E aí é Barthes, né? Aí, quando chegou Barthes. lá na frente, isso aí, quando a gente chegou lá na frente, chegou no mestrado, já era uma outra corrente, e eu acho que é o papel da academia mesmo, né? E a Pensar, poesia, né? Trazer, debater. essa literatura de cordel é uma literatura espontânea, né? Ela e se a gente for pegar a origem dela, realmente era um tipo de material ali produzido por pessoas semi-analfabetas, muitas vezes analfabetas. Você tem poetas da poesia matuta, o Patativa do Assaré e tudo mais. E assim, você não encontra muita metáfora, né? Quem é mesmo que fala? Acho que é o Otávio Paz, né? Que diz que poesia é metáfora, né? Poesia é imagem, poesia é metáfora. E eu realmente não vou desacreditar de uma grande figura, um grande poeta, um grande teórico como Otávio Paz. Só que é o seguinte, o cordel, muitas vezes, ele não se apega a isso. Ele prefere se apegar mais à melodia, ao ritmo da coisa, e como você falou, o humor. Então, muitas vezes, o cara chega ali e ele fala a coisa diretamente como é mesmo. Era uma vez o lobo mau que resolveu jantar alguém, estava sem ninguém, e vai contando, né? É um texto narrativo. Grande parte da literatura de cordel se utiliza do gênero narrativo, ao invés de se utilizar do gênero lírico. Mas aí você tem um Patativa de Bassaré, por exemplo, né? Ele diz, para a gente aqui ser poeta e fazer rima completa não precisa professor, basta ver no mês de maio um poema em cada galho e um verso em cada flor. E isso, para mim, é de É de uma uma beleza, né? Imensa. absurda, né? Pra gente É. aqui, você não precisa professor, basta ver no mês de maio um poema em cada galho e um verso em cada flor. Isso é um metapoema ao mesmo tempo, né? Porque explica o que é a forma do cordel, né? O galho, ele tem ali as suas ramificações, né? O poema e a flor é o verso, né? E aí é lindo demais. E o cara não precisa ir pra Cara, escola para fazer arte, para você, fazer poesia, né? você sabe que E isso me Fernando Pessoa, fale, Tiago. quando descobriu o Catulo da Paixão Cearense, ele se apaixonou, né? Pra Sim, que e mais não só o popular do que Fernando isso? Pessoa. O Pessoa, ele tem as quadrinhas populares dele, né? Que Total, também eu né? adoro. E São o Carlos maravilhosas, Drummond de né? Andrade, que é um grande poeta modernista, que talvez ali, a nível, né, de importância da grande quantidade de escrita, né? O Drummond também, ele era louco pela literatura de cordel, né? Existem depoimentos dele. Eu conheço o seu Gonçalo, né, o mestre Gonçalo Ferreira da Silva, que é o presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que fica no Rio de Janeiro. E seu Gonçalo, uma vez, ele falou que quando o Drummond trabalhava no Itamaraty, eu não sei o que era, na Secretaria de Cultura, lá no Rio de Janeiro, né? Ele procurou o Drummond e o Drummond falou, oh, poeta, né? Faça isso não, negócio de inventar academia, vai tornar a sua literatura tão burocrática, né? O cordel é tão gostoso por essa sua espontaneidade, né? E tal. Tem uma fala de Drummond que eu não lembro de cabeça, claro, né? Mas é assim, né? Não só ele, outros grandes poetas. João Cabral de Melo Neto tem um poema que é a descoberta da poesia, que é contando a experiência dele de criança em contato com esse universo os romances de cordel que eram levados para a fazenda do avô, né, pelos caçacos de feira, pelos caras analfabetos que trabalhavam na fazenda do avô dele. E foi ali a primeira experiência dele com a literatura. O título é Descoberta da Literatura. Se tornou um poeta, né, para muitos erudito depois, João Cabral, né, com uma linguagem um tanto difícil, né, aquela coisa ali
pedra, né, e tal, dura, mas o João Cabral, Drummond, enfim, daí por diante, né, mas é normal, cada um no seu lugar, né, e isso aí, da mesma forma como acontece com o cordel, a academia, acontece com a música também, né, a música popular e a academia, né, de pouco tempo para cá foi que as universidades começaram a abrir espaço para a música popular brasileira, né? A própria UFBA, que sempre foi vanguardista, a escola de música da UFBA, né? De Walter Smetak e tudo mais, mas de pouco tempo, né? Que foi abrir espaço mesmo para você bater o tambor ali dentro e tal, porque é música de câmara, né? Aquela coisa faz parte, né? O popular e o erudito estão aí sempre brigando e brincando juntos o tempo todo. E essa é a Ao mesmo graça tempo. mesmo, né? É daí É. que surgem coisas boas, coisas interessantes dos dois lados. Eu gosto de tudo. Tudo é ótimo. Resume bem ele. Tiago, então, como é essa viagem aí para poder chegar a Mainha? Mainha foi o próximo projeto, mas tem Saveiros também. Me conte aí essa história de Mainha. Cara, eu escrevo mesmo quase, praticamente diariamente, né? E aí, essa pandemia me deixou muito voltado para, mais ainda para isso, né? E aí a gente se enclausurou mesmo, e eu aproveitei o tempo que eu tinha para poder pensar. Então, eu terminei um livro de contos, que eu já vinha esticando as ideias num caderno há alguns anos, e sentei para poder finalizar os contos, chamado Recomeços. Já está E publicado ou não? não, tem uma proposta aí para o final do ano, mas vamos bora ver o que é que vai rolar. Não estou querendo futucar nele agora não, até mesmo porque manhã tá rolando aí, né? E aí, os saveiros eu quero ainda vivenciá-lo por muito tempo. Eu quero aproveitar essa convivência com os textos, com os vídeos, com a escrita. Então, não é para agora mesmo. A Eu Saveiros preciso está em viver isso. produção. Tá parado por causa dessa etapa que eu tô agora, muita loucura, muita aula para dar, então eu dei uma segurada, mas Quando eu venho falo, lendo, quando eu falo em produção, é em processo de escrita. total sempre, Manhã até quando já não saiu, tô. Manhã já foi publicado. E aí, Manhinha foi um livro que eu gestei, eu escrevi ele, cara, na sequência das solas. Ele foi nessa mesma sequência. Acho que eu terminei as solas e eu senti uma necessidade de continuar escrevendo aquilo. Tipo, um mês depois, assim, menos até, umas 2 semanas. E aí eu lembro do primeiro dia, do primeiro poema até. Foi lá em Salvador, até quando a gente estava lá, e eu sentei na cadeira, né? E a partir de uma frase, né? De uma conversa que eu tive com minha mãe, eu comecei a escrever. Aí depois comecei a colher informações, provocar nela falas para que ela me contasse, e sempre gravava no celular. Depois eu voltava para aquilo para ouvir, para internalizar, para sentir, para escrever no papel para ver como é que ficava aquilo. E aí comecei a pensar nas formas, né? A gente está falando de formas. O Manhã ele se pretende em duas partes, né? A primeira forma são estrofações não totalmente metrificadas, mas você tem desde dísticos, né? Eu posso até ler um poema aqui, até formas, Por favor. sonetos de 14 versos, coisas assim. E a segunda parte do poema é mesmo forma livre, né? Que é a fase madura do envelhecimento dela. E essa liberdade, ou seja, o livro vai brincar com a ideia da mulher, né? Da mulher baiana e da mulher maninha. E da mulher preta, né? Que é minha mãe. E de todos os ecos que ela também sofreu com isso, né? E colheu, enrijeceu a gente, criou. Ó, eu separei um poema aqui, João, não sei se a gente tem tempo, um poema de 5 pautas. Eu leio um menorzinho. Não leia, dá tempo. Pronto. O nome do poema, ele é um capítulo inteiro, é o capítulo 8 do livro, né? E ele diz assim: minha manhinha é metafísica para a saúde de minha crítica. Passo horas olhando a tarde chegar, como quem parte, para uma imagem do Cabo da Roca ou do Pelô atrás da mesma porta. É página pintada com a mão, parede, pedra que reinventa a razão. Minha manhinha é o próprio tempo, o Deus do último dia, sorrindo, lento. Também ensinou-me a ser mulher, abracei essa sorte para o que der e vier. Que sendo ela neste mundo, achar-me-ia sem perder-me no fundo dos raios mais límpidos da manhã.
da vida ou qualquer corrida vã. Deu-me régua e compasso, encerando a sala, e flexionou antíteses pálidas na fala, com um tom mais harmonioso e assíduo. Fez do estranhamento crescimento contínuo. Depois mostrou-me a beleza de cair sem sentir do chão o mundo a fugir. Cair era o primeiro passo natural quando se aprende a caminhar beiral, feito bocejo, o antigo molejo que as farpas exigem no pelejo. A destreza do primeiro beijo, contas quitadas sobre o que vejo, manhã ensinou-me a ler pelo fim. Sem a ilusão cultuada encoberta do sim. Da resiliência do girassol, modelou nossos pensamentos juvenis, recriou a maneira como coçávamos o nariz. Manhinha foi o curso do rio, o cariz, repetido e imaculado durante a chuva, onde pulamos sem a vista turva, sem o medo de que acabasse o dia, ou o que não começara, sem ter alegria. A melhor forma de curar a dor. Manhinha ainda tem aquele desejo de flor. Deixo de abrir os olhos mergulhados, prefiro inteiros, contínuos, desterrados. Eu que sou sisudo e hermético, quase sem querer, sem sofrer, sem saber, quase um desavisado dentro desse imenso mar. Quero somente fechar os olhos ao mergulhar, que manhinha dizia que é melhor sob pressão e das águas enganar o desejo da contramão. O sonho de manhã era fugir, ao menos uma única vez, partir, sem ligar para as lâmpadas acesas, as torneiras e as portas, proezas do início da união ou dos filhos adolescentes, ou mesmo ladrilhos em qualquer casa desta cidade, ou geografia testemunhal do tempo. Arte para não ceder aos descompassos do dia, como se todo o embate fosse uma beleza fria. O embate acontece quando coloca os pés para fora da cama e encontra o único viés que conduz para a fuga e firmamento das forças paradoxais diárias, deslocamento. Represo de manhã uma profunda condição quando me perco em poemas sem tradição, em versos performáticos que equalizam o meu corpo a esmo dentro do enquadramento dos homens. Um porco gritando, perdido em seu último compêndio, como agora, recobro, traio-me em dispêndio. Ter nas mãos um conjunto de subjetividades marcadas por uma rasura em letra, idades de um pêndulo em movimento sobre a queda da carne, da relva, da esperança. Única moeda de troca para a lembrança que temos de aceitação pós-entendimento da vida marcada pela afecção. Essa sorte de poder entender e rasurar a estrada, como manhã fez, sendo pelas cigarras orquestrada. Uma série de abnegações naturais a ela, por ser como é, feita do que revela. Renúncia ainda é alguma parte do dia, de manhã, quando seu sorriso tremula, pia, em um desconhecido que parece ser riqueza, dono e harmônico ainda a toda destreza. Quando acontecem os pensamentos, percebo que padeço de fé e alcanço-me mancebo a subtonar a regra das coisas inteiras, arremedo-me tornando-as etéreas e estrangeiras. Nas ribeiras das águas do rio primeiro, versejo a luz de manhã de um céu vimeiro. Penso nela como coautora de si, e rapidamente desperto sentindo o fim da primavera e um inverso dentro do início do verão, já comum em não aquecer, artifício para que a vida se justifique em uma meta-vida, em partituras sem arte, apenas suor na lida. Penso em manhã como dona de sua história e ainda escuto sua voz em um canto anti-glória tocando em todo o espaço e reconfigurando a razão de estarmos aqui, em arte, reinaugurando. Oh, muito bom. Esse é manhã braba. É manhã. É o poema que Sandro mais gosta. Depois vamos conversar sobre essa manhã, viu, Tiago? Mais a miúde. Vamos conversar depois sobre isso. Uhum. Manhã, João, rapidinho. Manhã teve a apresentação de Sandro, que conviveu também com esses poemas bastante. E o texto de orelha, quem assina é a Kátia Borges, né? Nossa querida. É o queridinho de todo mundo, né? Eu já disse isso a ele. Tiago. Sandro é nosso mago. Sandro Ornella. Escreve umas coisas muito interessantes, eu gosto. Tiago, mas quais são as suas influências? Acho que a gente não falou sobre isso. Quais são as suas influências na poesia?
Na prosa também. Cara, E às vezes tem... cara, eu leio tudo, João. Eu sou viciado em poesia, cara. Eu tenho mais livro de poesia do que cueca. Cueca eu devo ter umas 5 ou 6. Livro de poesia. É verdade, eu sou muito viciado em poesia, cara. Eu sou muito, eu preciso muito disso. Eu li muito poesia clássica, muita poesia clássica brasileira, francesa, portuguesa, eu li muita coisa, sabe? E leio e releio. Mas eu gosto muito dos contemporâneos, cara. Eu gosto muito da galera que faz poesia agora. No Rio você tem muita gente, Alberto Puxeu, Carlito Azevedo, você tem uma galera nova aí fazendo muita coisa. Eu gosto do pessoal do Fortaleza. Rapaz, eu sou péssimo para lembrar os nomes, mas a galera vai me esculhambar porque eu converso com eles diariamente, né? Eu gosto muito de um poeta chamado Diego Vinhas, que é de Fortaleza, que para mim é um puta nome da nossa poesia, já tem muito tempo, sabe? E pouca gente, todo mundo conhece ele, mas ele é pouco lido, né? E ele é um cara muito simpático, muito interessante, muito inteligente. Daqui da Bahia, claro, Clarissa Macedo, que é imensa, né? Kátia Bosch, Sandro Ornelas, que tem livros que são gigantes, cara. Quem não leu Sandro... E, claro, o meu desejo de estudar literatura foi Rui Espinheira, né? Eu leio tudo de Rui, eu tenho todos os livros de Rui, para você ter ideia. Tenho todos os livros de Jorge Amado, de João Baldo, de Rui. Eu sou viciado em literatura baiana também. Garcia Marques, aí eu começo a caminhar pelos latino-americanos, né? Eu leio tudo, velho. Eu gosto. E eu tenho essa coisa que eu recebo muito livro também, né? Para escrever no Letras. Isso talvez em si. Desculpe, Thiago. Isso aí às vezes, esse mês, na verdade, eu recebi muito livro, cara. Eu recebi quase, sei lá, uns 50 livros, assim, para você escrever, sabe? E eu escrevo sobre os livros. Aí fica tudo lá acumulado, porque eu estava tendo uma vida louca. Não pude, na verdade, voltar para as leituras. Eu fiquei 2, 3 semanas, um mês parado. Por causa das tarefas da escola, um monte de coisa, de algumas coisas de doença também que a gente passou aqui, e teve que se reestruturar. E aí eu dei uma segurada, então aí aquilo fica na cabeça, cara, eu tenho que ler hoje, eu tenho que escrever sobre esse livro, eu tenho que ler. Mas eu vou falando, tô lembrando dos nomes, né? Eu amo Manuel de Barros, cara. Manuel de Barros é um dos meus preferidos. Tem tanta coisa, velho. Eu tive um professor em Portugal, chamado Gustavo Rubim, que ele é um dos grandes críticos também da literatura, e ele me apresentou o William Carlos Williams, né? Que puta que pariu, sabe? Foi desculpa o palavrão. Tem sim, Patterson, que é um livro famoso dele, né? Patterson que fala sobre... um dos livros dele. Ele morou numa cidade dos Estados Unidos, mas me parece chamado Patterson, Carlos Williams. E o cara é um motorista de ônibus e faz poesia. Mas é uma delícia de ver o filme. Não é nada profundo, mas é lindo, 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 lindo. Eu assisti aquela vida prosaica dele, né? De sair de casa, ir para o ônibus. A esposa era artista, né? Tinha aquela conciliação. Você já viu? Arte sustentável, muito bom. Não? Eu queria só fazer uma... Eu, na verdade, fico tentado a fazer milhões de perguntas. Eu acho que nós já extrapolamos o horário, mas o Zoom... Já extrapolamos, viu? O Zoom não nos tirou do ar, mas eu acho que a gente já tem 1 hora, que era o acerto de 1 hora, né? O Zoom não nos tirou do ar, pelo menos por enquanto, né? Não sei se entrou na segunda reunião que eu tinha... Eu recebi... Há muito tempo atrás a informação que ia acabar. Obrigado, não tem mais tempo. Pode ser que emendou, realmente. Pode ser mas que emendou. Aqui está gravando. Aqui também para mim aparece gravando. Pronto. Está gravando também. Eu queria fazer uma pergunta que eu tenho e depois eu queria que você lesse um poema seu aí, Elton. Mas eu queria perguntar uma coisa assim, pergunta de curioso mesmo. A gente aqui teve algumas discussões sobre cordel no Sarau do Bom Encantado, no Sarau dos Ventos, na verdade, que é um outro tipo de sarau. E aí, uma coisa me veio. Qual é a relação que existe? Porque me parece que há digamos assim, há uma
digamos, algum tipo de semelhança, eu não sei se a palavra é semelhança, mas assim, qual é a ligação que existe, ou qual é a relação que se pode fazer entre o cordel, por exemplo, e o rap? Por quê? Ah, Ambos são da cultura popular, ambos. são manifestações populares, né? Mas assim, em termos de estrutura mesmo, não tem muita relação. O rap, ele tem uma relação muito grande com o repente, não é? E o repente é um irmão do cordel, porque o repente ele é a base da improvisação também, né? Assim como o rap, em sua origem, né? Só que o rap, claro, ele tem uma linguagem mais urbana, né? O rap ele não segue as regras, digamos assim, né? Da criação que tanto o repente quanto o cordel elas têm. A questão é que o cordel o cordel nasce do papel, né? O cordel nasce do folheto. Então, isso é uma coisa que muita gente ainda se confunde. Tem gente que acha que o cordel ele vem da oralidade. Sim, certo? A poesia popular ela vem, a princípio, da oralidade. Mas o cordel, como nós conhecemos, do próprio nome, né? São o quê? Papéis pendurados em cordas. Né? Por isso, o nome cordel e teve início com Leandro Gomes de Barros. Né? O poeta paraibano, um grupo ali no Recife, né, que conseguiu ali, né, um grupo de 3 poetas, conseguiu mesmo produzir em grande quantidade esses folhetos, né? Então, assim, o cordel ele não é feito para memória, ele não é feito para improvisação, ele é feito mesmo para o papel. Já o repente, a embolada, né? O repente ele é o improviso na viola e que nem sempre precisa ser improvisado. Às vezes o cara já tem ali de cabeça, mas ele é feito na viola. A embolada ela é feita no pandeiro, né? E assim, você vê muito comumente os cantadores fazerem isso de improviso mesmo. Se você viajar aí pelo Nordeste, acima, né, principalmente depois de Sergipe, de Alagoas em diante, você vai ver muito, né? Você vai na praia e você vê os carinhas lá fazendo ali na hora. Eles veem você ali e puxa ali um mote e vai falando e tal. Eu acho que essa é a relação com o rap, né? Por isso o repente, né? Até no nome mesmo, né? E o repente, o rap, né? Que em sua origem, né? Não tem o mesmo sentido, mas coincidentemente, né? Até nisso também existe essa aproximação. São origens completamente diferentes, né? Agora eu vou lhe dizer uma coisa, velho, né? Que eu posso estar cometendo uma heresia aqui para os poetas tradicionais, mas em sala de aula eu falo muito isso, que há uma relação muito forte entre o cordel e o funk, por exemplo. Né? Por quê? Por causa das 7 sílabas, não o rap, né? Mas o funk, porque há a diferença, né? O rap ele tem aquela coisa mais arrastada, né? E tal, o tipo de rima é diferente, o funk já é mais batido. Né? Você pega lá um MC Catra, né? Vou dar um exemplo aqui da Bahia, porque na Bahia a gente pega tudo, bota no verificador, né? Tem o Pagofunk que o pessoal pega, né? É o combate das novinhas, é o combate das novinhas, vai do norte até o sul. Alex, 7 sílabas, 7 sílabas. Aí você vê no cordel e com esse mesmo vou contar para vocês uma história que se deu no Nordeste do Brasil. Foi ali que aconteceu. E aí você segue, né? Dá para você pegar um funk, né? O ritmo, você pega uma música de funk. Não é porque eu tenho um poema que eu nunca terminei, né? Que dentro de um projeto também, que eu não vou nem falar aqui, porque não sei nem se vai para frente, mas eu já tenho há muito tempo, né, de contar histórias, né, em torno de afrodescendentes, né, da escravidão e tal. E uma dessas se passa na contemporaneidade, numa noite de baile funk. Então, em noite de baile funk, o coro come no centro. E aí eu vou contando em 7 sílabas e que dá para você jogar isso na musicalidade do funk. Em noite de baile funk. Só que vai na estrutura do cordel, né? Dessa ali, se repetindo até o final. Aí você vai fazer uma palestra sobre isso. Que massa, cara. Didático total. Eu adorei. Eu achei ótimo. Eu queria pedir para você encerrar com um poema seu e e as suas palavras finais por enquanto.
Rapaz, olha só, velho. Eu não vou ler cordel, não, viu? Porque o cordel é longo e eu acho que já passou do tempo. Mas você Eu vou ler um curto aqui, mas que no final, como vocês já estão cansados de saber, eu não consigo fugir da forma, não, né? Então, é um poema que não é um cordel, porque ele não é um folheto e tal, né? Mas eu uso as décimas. E o nome do poema é Espelho, né? Eu não lembro de ter lido esse poema em lugar nenhum. Eu fico até com vergonha com um grande poeta aqui como Tiago de Oliveira, Olha, né? olha, Mas eu vou olha. ficar aqui no meu tamborzinho. É o espelho, né? O Machado de Assis tem um conto fabuloso, né? Chamado Espelho. João Nogueira, o grande sambista, também tem uma música chamada Espelho, que é uma belíssima, né? Maravilha. Aí eu fiz um, né? Diz assim, ó. A criança que eu fui, eu bem me lembro. Muitas marcas na pele eu carregava, de aventuras na rua onde eu morava, peraltando de março até dezembro. De gangues baderneiras eu era membro, dos velhos não ouviam só conselho. Os constantes cascões em meu joelho eram provas, lições de bons castigos. Faço dessas histórias meu abrigo no passado, que eu vejo em meu espelho. Hoje, o homem que sou, pouco conheço. De tropeço em tropeço, continuo confundindo palavras, atenuo minhas horas buscando outro endereço. De rancor e de tédio eu não padeço, ferve em mim sangue grosso, assaz vermelho. A um quixote em bons dias me assemelho, fantasias tentando construir. Luta vã é querer sempre fugir do presente que eu vejo no meu espelho. E amanhã, em que homem me fiar? Por quais metas montar meus monumentos? De que modo marcar-me por momentos que terei sim prazer de anunciar? É difícil, mas posso imaginar. Bom será de uma casa do botelho relembrar minha avó e seus conselhos e histórias de vida bem vivida, e assim fazer dele uma guarida, o futuro que eu vejo em meu espelho. É isso aí, 3 poeminhas só, passado, presente e futuro. e então que você fizesse as considerações finais. Bom, né? Mais uma vez, como sempre, um prazer, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, dois amigos, né? Em primeiro lugar, grande Tiago, grande João, parceiros aí de muitas lidas, né? E das felicidades que a literatura nos proporciona, né? De construir esses laços. E para agradecer também a Festa Literária da Caatinga, a primeira Festa Literária da Caatinga, e que venham outras e outras, né? A Caatinga, né? Muita gente deve saber, mas a Caatinga é um bioma único, né? Do Brasil, né? Em nenhum lugar do mundo existe um bioma como a Caatinga. Eu descobri isso lá em Itaberaba, né, professor lá da região, é uma região da Caatinga, e eu achei maravilhoso, né? Então, que essa festa também se torne, a partir de então, uma festa única, né? Com suas peculiaridades aí daí por diante. Acho que tem tudo para dar certo. Parabéns aí a todo mundo que se envolveu, né, na organização e tudo mais. E precisando, estamos aí, como sempre. E um abraço aí. Tchau, tchau. Salve, salve para todo mundo. Obrigado. Tiago, você quer ler alguma coisa e fazer suas considerações finais, Tiago? João, querido, será que ainda tem tempo para ler? Já li o poema grandão. Lê um poema pequenininho. Pronto. Vou ler um poema aqui das Solas, né? Que é o poema que fecha o livro. É um poema que eu acho muito bonito, que o Gabriel Povas, né? Eu tive a alegria dele musicar esse poema. O poema virou música. O Gabriel, que é um músico fantástico, né? Estamos sentados numa cadeira colonial de 3 lugares. O furtivo tamanho das coisas do mundo, pele com pele, acaba por nos unir. Nada parece que acontece, nada importa mais do quando. Estamos perdidos e acordados agora. Meu pai aproxima-se e quer dar o braço sobre mim. Resgata na distância da morte canção. A mesma que meu avô cantara para ele e que passou para mim como a única herança. Canta de novo, filho, canta. Nunca escrevi um poema. E queria dizer que é muito, muito, muito satisfatório estar aqui, né? Na primeira festa da Caatinga, né? É uma festa literária que traz aí muitos olhares, muitas vozes, né?
e que muitas vezes estão ali alheias pela ordem natural das coisas, né, que não deveria ser assim, que precisa mais de mais visibilidade. Tem tanta gente fazendo coisa boa pelo interior afora, na Caatinga. A nossa Bahia é muito grande, nosso Nordeste é muito grande, né? E a nossa voz é muito rica, né? Muito extensa, é muito viva, né? Olha, Elton aí, ó, mais feliz. Eu tava tão cansado hoje de ficar perto dele, deixa a gente vivo, feliz. Orgulha! Então é isso, obrigado, Paulo. Parabéns para todo mundo que organizou essa festa, né? E o João, como sempre, é esse cara maravilhoso, querido, atencioso, né? Estudioso, atento a tudo. Então é isso, cara. Ó, amo vocês. Das vezes que a gente se encontra, só é motivo de alegria. Foi assim no sarau que o João organiza, também Sarau do Bom Encantado, que eu tive lá com o Elton também há tempos. E tudo. Assim, no sarau que eu conheci seu pai, Elton. Conheci seu pai recitando poema no sarau do Gabriel e da Clarissa aqui. Então, obrigado, gente. Se cuidem, que a coisa é séria. Fiquem em casa e a gente vai ampliando a nossa fé e uma hora isso tudo vai virar, viu? Beijo no coração de todos e aproveitem a festa literária da Caatinga. Eu queria agradecer a Tiago de Oliveira, a Elton Magalhães. Vocês perceberam aí dois grandes artistas, dois grandes poetas, muito diferentes entre si, mas dois grandes talentos. E eu me sinto privilegiado de ter participado desse processo, de ter contribuído para a primeira festa literária da Caatinga. E quero agradecer aos dois, né? Agradecer a vocês por estarem aqui comigo nessa mesa. Queria agradecer a Paulo Atto pelo convite, agradecer a toda a organização da festa literária, da primeira festa literária da Caatinga, agradecer a Paulo Atto pelo convite, agradecer a Rafael Magalhães, porque é o produtor que estava ajudando a gente a organizar algumas coisas, e desejo que essa festa se reproduza, que ela aconteça outras vezes. Nós precisamos de literatura e acho que vocês estão prestando um serviço à Bahia ao trazer mais uma festa literária, que eu sei que será mesmo de qualidade, pelo que eu tenho percebido, e tenho certeza, porque eu já conheço, inclusive, o trabalho de Paulo Atto em outros momentos. Né? Então, muito obrigado a todos. Se cuidem, o momento é difícil, momento complicado, momento inédito, mas nós temos que nos valer daquilo que temos, das nossas energias, da força que carregamos, da arte, da poesia, da cultura, para poder atravessar essa tormenta, e daqui a pouco a gente vai poder se abraçar e se encontrar, todos nós. Um grande abraço.